Os irmãos podem se sentar. Quero mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade, o privilégio de estar aqui na igreja, louvando ao Senhor e também compartilhando aqui da palavra do Senhor nesta manhã, né? Estava observando quando fui ligar o microfone, que embora seja o culto azul, me deram um microfone rosa, né? Bacana isso, né? Para a gente já mostrar que não temos essas diferenças, essas cores, essas nomenclaturas. Na verdade, são para marcar e mostrar o cuidado que devemos ter, tanto com o homem quanto com as mulheres. Como a irmã Ana Cláudia acabou de dizer, né? Nós estamos nessa campanha, não apenas a igreja, aliás, sempre parabenizo a igreja por essa atenção, né? Por estar atenta a essas campanhas, esse cuidado que a gente precisa ter com homens e mulheres, com jovens, em todos os aspectos, não apenas o cuidado espiritual, né? Mas também o cuidado físico e emocional. Então, o Novembro Azul, que a gente ouve falar aí, na verdade, é um movimento que teve origem há uns 20 anos, mais ou menos, na Áustria, e hoje ele atua em comunhão com o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que é no dia 17 de novembro. Tá? E é uma campanha mundial, embora a ênfase aí seja o câncer de próstata, a campanha ela é muito mais ampla que isso. É buscar trazer uma conscientização, tá, a respeito das doenças masculinas, das doenças dos homens, né? E o foco principal é esse, quebrar o preconceito que nós, homens, temos de ir ao médico, não é verdade? Sim, é verdade, né? Curiosamente, estou vendo até mais mulheres no meu olhar assim do que homens nesta manhã. Talvez já com medo, será que ele vai falar alguma coisa? Será que o pastor vai me obrigar a ir ao médico? Alguns preventivamente, aproveitaram por ficar de casa e ouvir de longe, não sei. Mas é uma conscientização sobre essa questão. Existe, queridos, uma estatística da Sociedade Brasileira de Urologia, que diz que 51% dos homens que desenvolveram o câncer de próstata, tá, não foram ao médico nos últimos 5 anos antes da doença ser diagnosticada ou identificada. Então, é muita gente, né? E se tivesse ido, né, talvez o resultado, a prevenção teria uma eficácia muito maior. Mas a pergunta que fica é: por que será que esse assunto atormenta tantos homens? Hein, irmãos? Por que será? Vamos pensar. Talvez um dos principais motivos seja exatamente o constrangimento e a vergonha mesmo, né? Um dos principais fatores é a questão da masculinidade. E o fato desse exame ser feito pelo toque retal. Isso causa muito constrangimento aos homens, a certos homens, no geral, né? Como se esse exame pudesse afetar a masculinidade de um homem. Então, esse é uma coisa que é bem clara, né? Não é raro encontrar um homem que nunca foi ao urologista. Não vou pedir para levantar a mão, nada disso não, fica tranquilo, tá? Mas não é raro. E a gente precisa, principalmente a gente que está perto aí dos 50 anos, né? Que é o meu caso, tá? Tenho 49 anos, em março farei 50 anos, estou muito feliz por isso. Acho que bem de saúde, né? Jogamos o futebol na sexta-feira aí. Quem estava lá? Meu time começou devagar, né? Como todo time mais velho, ele foi esquentando
e no final a gente ganhou, né? A maioria dos jogos, né? Porque precisamos de saúde para enfrentar, não só para jogar bola, tá, gente? Para enfrentar as questões do dia a dia. Então, a sociedade, nós vivemos na sociedade alguns estereótipos, tá? E o homem é visto como um ser másculo, né? Musculoso, ainda que não seja, né? Ele mesmo se vê assim, ele se olha no espelho e se imagina assim, né? Sempre másculo. E então, ele entende que ele não fica doente. E ele não deixa, nós vamos ver isso, ninguém tocá-lo. Isso é um estereótipo do homem. Ele não permite que ninguém o toque, tá? Por isso que eu digo que não é raro encontrar homens que nunca foram ao urologista. Diferente das mulheres, não é verdade? O que as mulheres aprendem com as mães desde pequena? Que elas vão ao médico, que vão ao ginecologista, né? Desde novinha vão ao ginecologista e são tocadas para exames diagnósticos sem nenhuma dificuldade. Muito mais preventivas, muito mais atentas à saúde do que nós homens, por esse motivo de constrangimento que eu acabei de falar. Um segundo motivo possível é o medo mesmo. É como se os homens tivessem medo de ir ao médico, encontrar um diagnóstico positivo de qualquer enfermidade, né? Então, eles preferem ou melhor, não ter nenhuma informação do que ter uma informação que possa mexer com o seu dia a dia, com o seu psicológico. Só que essa informação trazida, ela pode ser tratada perfeitamente, se diagnosticada, se observada a tempo. Queridos, isso é muito sério, porque não é só o câncer de próstata que afeta os homens. Se vocês procurarem as estatísticas, é possível que os homens infartem mais que as mulheres, tenham mais AVC, né, diabetes, obesidade. Tá? Esse papo aí de que um homem sem barriga é um homem sem história, isso é história. Tá? Então, os homens precisam cuidar mais da sua saúde. Tá? 90%, outra estatística, dos casos de câncer de próstata são descobertos precocemente, são curados. 90% dos casos descobertos precocemente, na origem, são curados. E, meus irmãos, trata-se de um exame muito simples, muito simples. Dura aí, em média, 15 segundos. São 15 segundos que podem mudar a sua vida completamente. Então, é preciso estar atento sobre isso. Quanto ao câncer de próstata, propriamente dito, ele se torna um assunto psicológico pelo seguinte: pelo impacto que isso causa aos pacientes. E, nesse ponto, também quero afirmar que deve ser acompanhado, deve ser tratado com muita seriedade. Tá? No caso dos homens que chegam a passar por uma cirurgia de câncer, eu quero deixar uma orientação. Não existe, clinicamente, um comprometimento do desempenho sexual, do orgasmo. Tá? O que há, tá, é uma questão psicológica. Acontece que o homem fica emocionalmente abalado com qualquer doença, principalmente com essa. Aí sim, tá, o seu desejo e o seu desempenho pode diminuir por conta disso. Então, é preciso conversar, tá, fazer terapia, conversar sobre isso preventivamente, ou até mesmo aqueles que já passaram por uma cirurgia ou enfrentam um momento pré-cirurgia por ter sido diagnosticado com o câncer de próstata. Então, queridos, não deixe que a vergonha ou o medo impeça nenhum homem de cuidar
da sua saúde física e também emocional. Então, essas são as minhas palavras introdutórias, tá? Tentando conscientizar do que é o Novembro Azul. Tá? Estarei lendo um texto com os irmãos da terceira carta de João, o versículo 2 da terceira carta de João. Eu escolhi a versão da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, tá? Foi projetado ali, então eu imagino que possamos ler todos juntos, tá? Na versão escolhida. 3 João, versículo 2. Vamos todos juntos? Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Amém? Então, já começo dizendo para os irmãos exatamente isso. Meu querido amigo, né? Tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Na verdade, esse texto, ele é escrito por João, né? É direcionado a um homem chamado Gaio. Não sei quantos conhecem, um ancião de Éfeso, da igreja de Éfeso, né? E esse homem dava um bom testemunho por onde passava. João tinha um bom testemunho dele, e ele era um dos líderes da igreja a quem João escreve uma carta pessoal. E João, ele faz aqui, nesse versículo que eu li, alguns pedidos. Ele tem alguns pedidos, ele faz a Deus alguns pedidos. E eu quero pegar algumas expressões desse texto para falar sobre a saúde total do homem, para falar desse compromisso de homem para homem, que nós vamos firmar aqui nesta manhã. Tá? Então, eu quero destacar 3 questões importantes que o homem deve observar, 3 expressões no texto. Tá? A primeira é o início da frase. Vamos passar aí. Diz assim, ó: meu querido amigo, tenho pedido a Deus. Aí diz lá. Pode passar, irmã? Isso. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo. Ou seja, ir bem em tudo. Eu quero frisar essa expressão com os irmãos. E quero começar dizendo que estar bem em tudo não é ser forte e perfeito o tempo todo. Entendam isso, meus queridos irmãos. Não é não ter falhas, não é não expor as fraquezas em qualquer sentido. Tá? Porque essa é uma das grandes questões de nós homens. Entender que não podemos mostrar a nossa fragilidade. Nunca. Né? O homem sempre foi visto como o sexo forte. Consequentemente, a mulher seria o sexo frágil. Nós sabemos, né, que isso não é verdade. Né? Quem já lidou com um homem com febre, né, 38, já sabe, né, que ali a nossa força caiu por terra, aquela imagem toda caiu por terra. Nós sabemos que isso não é verdade, sabemos da força que as mulheres têm. E por que acontece isso? Uma expressão muito ouvida, eu ouvi essa expressão, tá? E muitos aqui da minha idade possivelmente ouviram isso. Homem não chora, né? Não sei qual foi o gênio que inventou essa frase. Eu sei que isso, de fato, tornou-se uma regra para muito de nós em muitos conceitos. E aí a gente não pode chorar, a gente não pode expressar as nossas emoções. O homem, o elemento masculino, então, ele foi instruído desde cedo a reprimir o intuitivo e o emocional.
E o homem, ele não se sente bem expressando as suas emoções, as suas fragilidades a quem quer que seja. Ele não foi educado para externar a sua sensibilidade, se mostrar sensível. E nós precisamos disso, né, em muitos momentos. Nós fomos ensinados a reprimir sempre as nossas emoções. Então, o homem, ele não pode sentir. E se ele não sente, ele precisa ir ao médico? Não precisa ir ao médico. Não precisa ir ao psicólogo, né? Ele não pode sentir. A mulher, reparem só a diferença, por sua própria natureza, ela sempre vai externar com mais facilidades as suas emoções. Então, ela não se envergonha de mostrar que sente e o que sente, e nem tem a necessidade de provar que é forte o tempo todo. Por isso, tem mais sensibilidade. A sensibilidade é muito mais aflorada. A mulher, estatisticamente, ri mais, chora mais, se emociona mais com os fatos, seja uma novela, um filme, ela vai sempre se emocionar, participar mais daquilo, né? Nós preferimos as lutas, preferimos os filmes mais, né? E mostrar ali a nossa resistência, tá? Assistindo aquelas questões todas, mas a mulher, ela se emociona com os fatos e por isso é mais atenta aos detalhes. Sabe o que isso acontece? Muito mais pronta para quê? Para lidar com a vida, porque é mais receptível a mudanças, a contextos. Talvez por isso os homens cometam mais suicídios que as mulheres, porque um homem, ele não é muito resiliente, ele é resistente a mudanças, ele não sabe o que fazer por conta desse contexto todo. Queridos, tenho falado aqui, fazendo essa comparação, mas é para que a gente possa entender o que eu quero dizer com estar bem, né? Em tudo. Eu estou dizendo de estar bem por fora. Então não tem problema de você ser saradão, né? Ir à academia, né? Ficar gigante, como os mais jovens dizem aí, mas não é só por fora. É estar bem em tudo. Por dentro também. A força da mulher, que normalmente os homens vão chamar de fragilidade, a força da mulher é pôr para fora tudo que ela sente por dentro. E nós não fazemos isso, porque pode ser sinal de fraqueza. No texto, João pede a Deus, acho que é uma oração linda, né? Ele pede a Deus que o amigo vá bem em tudo. Ou seja, bem por fora. Que a sua saúde física, que a sua aparência esteja boa, mas não apenas de aparência, bem também por dentro. Bem emocionalmente equilibrado, sabendo expressar as emoções quando isso for necessário. Não se esqueça disso, meu querido irmão, porque eu tenho visto muito homem que por fora parece um super-homem, tá? Mas por dentro está emocionalmente destruído. Destruído, porque não compartilha aquilo que sente, tá? Fazendo uma analogia ao câncer de próstata, reparem que o grande problema do homem é ser tocado, seja física ou emocionalmente. Percebe isso? Então, todo o conteúdo emocional fica preso. Ele não pode ser acessado, ele não pode ser tocado. E quando nós temos um conteúdo emocional que não é bem vivenciado, que não é bem elaborado, que não é trabalhado, ele fica cobrando uma solução na nossa mente, o que traz perturbação, o que traz desespero em alguns momentos. Então, a minha palavra, nesse primeiro momento, é essa.
não se feche nos mecanismos de defesa que nós temos. Aqueles mecanismos que nos fazem ser fechados, machistas, na maioria das vezes, e esses mecanismos, para que não sejamos acessados ou tocados, viram às vezes em explosões emocionais, grosserias com a esposa, com os filhos, porque essa explosão emocional, essa grosseria é uma barreira que impede o homem de ser tocado na sua sensibilidade. Porque nós não aprendemos a ser sensíveis, a lidar com a sensibilidade no geral. Então, esse é o primeiro ponto. Eu falo com muito carinho para os queridos irmãos corajosos que vieram aqui nesta manhã, tá? Que você vá bem em tudo. Não é apenas por fora. Esteja bem por fora, né? A gente pelo menos tenta, mas que esteja bem por dentro. E o texto continua. Vamos passar para a segunda parte. Ele vai continuar dizendo assim: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde. Como já mencionei anteriormente, homens não gostam de ir ao médico. A verdade é que os homens têm dificuldades de lidar com o corpo. Mais uma vez, a nossa formação, a nossa mente, o nosso pensamento machista, isso tornou a mente do homem muito sexualizada. E sempre que o homem lida com o corpo, ele tem a dificuldade. Eu vejo e lido com pessoas que é muito difícil, às vezes, lidar com o próprio pai idoso, quando ele chega ao ponto de ter que dar um banho, de ter que ajudá-lo nas suas necessidades. Ele tem essa dificuldade, porque a mente do homem tornou-se simplesmente sexualizada e ele não consegue lidar muito bem com o corpo. Esse preconceito com o corpo, tá? Faz com que os homens tenham dificuldade de fazer exames preventivos. Essa é a questão. Toque retal. Nem pensar. Prefiro morrer de câncer. Mas é disso que a gente está falando. Morre. Morre de câncer. É isso que os números provam. A questão é a morte, tá? As estatísticas mostram que os homens morrem mais... Irmãos, gravem isso, tá? Os homens hoje morrem em média 7 anos, tá? Que as mulheres. Está nesse ponto. Eles morrem mais cedo. Sabe por quê? Por causa dos tabus com a questão do corpo. Porque não vão ao médico. A cada um homem que entra no SUS, entram 9 mulheres, isso descontando as questões da maternidade. Tá? Se a gente colocar as que vão lá para a questão de maternidade, que acabam indo, a estatística é muito maior. Porque nós temos essa dificuldade. Queridos irmãos, entenda uma coisa, para um médico, tá? Exames são partes da rotina dele. Quando você vai lá, ele deve ter feito uns 10, 20 naquele dia. Assim como na sua profissão você tem a sua rotina, né? A pessoa que trabalha com TI, ele mexe o dia inteiro com computadores. A pessoa que trabalha, o engenheiro civil, vai trabalhar com construção. O médico trabalha com exames. É a rotina dele natural. Ele trabalha com aquilo. Naquele momento, ele tem uma dedicação exclusiva a cuidar da saúde, onde a ciência está ali funcionando de maneira preventiva. Não há outro contexto a não ser esse. É preciso mudar essa ideia de que nós não precisamos de cuidados, porque é isso que leva muitas vezes a
não cuidarmos, a descobrirmos doenças já num estágio muito avançado, o que sempre vai dificultar o tratamento e a cura desses conceitos. Então, os homens, eles vivem, como eu falei, 7 anos e meio, na verdade, menos que as mulheres, porque não cuidam da saúde. Parem de evitar ir ao médico. Tá? Não espere ir ao médico quando algo estiver errado, quando a mulher leva. Porque não tem mais jeito. O médico de confiança pode ser um grande aliado a que você faça exames preventivos, a que ele já agende, olha, volte aqui daqui a 3 meses, né? Está tudo certo, o PSA está bacana. Então, você não tem com o que se preocupar, isso traz um alívio físico e emocional. Pare de evitar isso. Tá? Exames periódicos, principalmente na idade dos 50 anos, são necessários para a nossa vida. Tá? Verificar a pressão arterial, hemograma completo, teste de urina, teste de glicemia, que previne diabetes, tá? Carteira de vacinação, então não sabe nem o que é isso. Né? Não sabe nem o que é isso. Carteira de vacinação. Verificar o perímetro abdominal, teste de IMC. Estou falando grego aqui? O que é isso, né? Onde ele tirou essas siglas todas? Esse é o nosso desconhecimento. Converse com a mulher, ela saberá exatamente o que é cada um desses termos, porque nós ignoramos isso. A máquina, né? Embora ela funcione muito bem com a força, ela precisa de manutenção. É isso que a gente precisa entender. Senão, as viúvas, né, ficarão aí, tá? Abre o olho. Abre o olho com isso. Queridos, segundo ponto é esse. Que esteja com boa saúde física. E o terceiro ponto da nossa palavra nessa manhã, de homem para homens. Diz o seguinte, passa aí o próximo. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, e diz lá, assim como está bem espiritualmente. E a minha pergunta é, Gaio estava bem espiritualmente, né? João está dizendo isso. Gaio estava até melhor espiritualmente do que de saúde. É o que o texto coloca ali. Mas, e você, meu querido? Como é que você está espiritualmente? Falamos da saúde emocional, falamos da saúde física, mas a saúde espiritual, né? Essa carta é endereçada a Gaio, e Gaio era visto por João como alguém de boa saúde espiritual. Tanto que João já começa chamando ele de amado. Aqui na minha versão está amigos, mas na versão normal vai estar lá amado. Mas não é só uma expressão, amado, a paz. Não era apenas uma expressão, um cumprimento. Sabe por quê? Reparem que no próprio verso 1 ele diz, ao amado Gaio, né, a quem eu amo de verdade. Queridos, eu vejo que era um daqueles homens que atraía as pessoas pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu testemunho, pela sua vida. Ou seja, um homem com uma vida espiritual saudável, que nós precisamos buscar. Nessa espiritualidade de pirotecnia que tem por aí, e alguns gurus, alguns intelectuais, relativistas, né? Relativizando até a palavra de Deus, não é isso, é vida espiritual, é vivência, é testemunho. Essa é a pergunta, como você está espiritualmente? Saúde física é resultado, nós sabemos disso, de boa alimentação, de exercício físico,
limpeza, higiene, né? Descanso e exames preventivos. Tá? E como é a saúde espiritual? Não muda muito. Tá? A semelhança da saúde física, a saúde espiritual é uma boa alimentação. De quê? Da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar. E aí, meu querido irmão, você está bem com a sua saúde espiritual? Você tem lido a palavra? Você é compromissado com a palavra de Deus? Né? Outra coisa, para que tenhamos saúde espiritual, é exercício. Tá? Exercitar o quê? A piedade, o amor, a misericórdia. Como você está no exercício dessas coisas? É um check-up espiritual também. Tá? Eu falei da higiene, então a Bíblia diz que nós temos que nos guardar o quê? Limpos. E aí, como é que está a sua saúde? Você tem se contaminado? O que você assiste na TV, na internet? Como está a sua saúde espiritual? Né? Você tem evitado a contaminação com o mundo? Como está a sua saúde espiritual? Tá? E o seu descanso? Vamos descansar no Senhor, vamos confiar que Ele é o Senhor das nossas vidas e não nós. Né? Vamos confiar que Ele pode cuidar de cada um de nós, através de um médico, através de quem quer que seja também. É Deus que age na nossa vida o tempo todo. Então, eu pergunto, como está a sua saúde espiritual também? A vida de Gaio, ela se destacava pelo testemunho. Passa aí. Então, versos 3 e 4 dizem assim, ó. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo, maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha só, que testemunho. Olha só a alegria de João. Gaio era um dos seus filhos na fé, e ele diz assim, eu não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos, as minhas ovelhas, andam na verdade. Queridos, vou confessar algo para os irmãos, né? Pastorei durante 15 anos. Uma coisa que me dava tremor era quando eu encontrava alguém e falava assim, eu conheço o irmão da sua igreja. Eu nunca sabia o que ele ia dizer. Como é que ele é lá? Como é que ele é lá no seu trabalho? Como é que ele é lá na escola? Eu nunca sabia o que a pessoa ia dizer. Mas quando falava bem, era um alívio, como João, porque nós não temos maior alegria do que saber que os nossos filhos andam na verdade. E é isso que tem a ver com a saúde espiritual. As pessoas iam visitar João e falavam, poxa, Gaio, ó, né? Bom testemunho, bom crente, compromissado com a verdade. O que dizem da sua vida? É para a gente pensar. Mas o que levou o Gaio, só para a gente finalizar, o que levou Gaio a dar um bom testemunho? A verdade de Deus. Não foi outra coisa. A verdade estava nele, né? A verdade o capacitou a andar em obediência, em concordância com a vontade de Deus. Eu penso que Gaio, ele lia a palavra, ele meditava na palavra, ele se deleitava na palavra e ele praticava a palavra. Dá até um sermão aí, 4 pontos. E talvez isso dá para que a gente possa fazer o nosso check-up de como está a nossa vida espiritual. Gaio andava na verdade, isso trouxe um bom testemunho, isso trouxe alegria a João, porque não havia uma dicotomia entre a profissão de fé e a prática de vida. Algo que é muito comum existir hoje. Falamos uma coisa e vivemos uma outra coisa. Não temos uma boa saúde espiritual assim.
Muito pelo contrário. No caso de Gaio, não havia essa dicotomia, mas havia uma correspondência entre o credo e a conduta, entre a verdade e a vida que ele levava. Curiosamente, Gaio vem do latim Gaius e significa sou feliz. Pensei nisso e acho que esse homem fazia jus ao seu nome. Ele era um homem feliz, porque estava com a saúde boa, principalmente aqui, no caso dele, a saúde espiritual. Ele era um homem feliz e, por ser feliz, ele fazia o quê? Os outros felizes. Por isso que ele alegrou João. Sabe por quê? Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Uma pessoa amargurada, uma pessoa atribulada, uma pessoa preocupada, não vai fazer ninguém feliz. Então, meu querido irmão, homem, preste atenção nisso. Se você não repartir, se você não cuidar da sua saúde, seja física, emocional, o que você vai passar? Preocupado, atribulado para os seus filhos, na sua casa, para a sua esposa. Que segurança você trará para eles se você, dentro de você, tem insegurança o tempo todo? E um homem espiritual, ele vai se ocupar disso, em fazer a família feliz, os filhos felizes, a esposa feliz. Isso não é um peso, porque é natural, porque ele é feliz, acima de todas as coisas. 3 pontos. Estar bem em tudo, ou seja, por dentro e por fora. Ter boa saúde e ter boa saúde espiritual. Esse é o nosso compromisso de homem para homem. Vou encerrar minha palavra nessa manhã da seguinte maneira. Eu vou pedir que todos os homens, eu vou orar pelos homens, mas para que todos os homens fiquem de pé. Passa aí o último slide, irmã. Não sei se está pequeno ali. A gente não pode, chegar perto do irmão, tá? Mas eu queria que você escolhesse um homem, sem constrangimento, tá? No auditório mais próximo de você, e olhasse para ele, olhasse para o homem, Escolher aqui o pastor Marcos, Ele vai olhar para mim e eu vou olhar para ele. E nós vamos repetir, mesmo de máscara, tá? Vamos repetir, olhando para o nosso irmão, o texto que nós ouvimos nesta manhã. Amém? Escolheu aí o seu homem? Sem constrangimento? Escolheu? Estou vendo que a gente não escolheu, olha. Vamos lá, eu falo, vocês vão repetir, tá bom? Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Amém? Queridos, permaneçam de pé. Nós vamos orar nesse momento e esse é o nosso pedido, tá? Esse é o nosso pedido. O mesmo pedido de João. Que a gente fique bem em tudo. Que a gente tenha boa saúde e que a gente esteja bem espiritualmente. Pai de amor, Deus bendito, louvamos o teu nome por essa oportunidade, por esse privilégio, Pai, de pregar a tua palavra, de compartilhar da tua palavra. Ó Pai, a nossa oração nessa campanha, a nossa contribuição nessa campanha do Novembro Azul, é que a gente possa se desvencilhar dos preconceitos, Pai. Que tu possa trabalhar em nós todo preconceito, essa mente sexualizada, Pai, que os homens foram formados.
E que a gente possa, em nome de Jesus, aprender a cuidar da própria saúde, a ajudar os nossos queridos irmãos também a cuidar da saúde deles, incentivando, orientando, perguntando como está a sua saúde. Ó Pai, em nome de Jesus, a minha oração nesta manhã é que os homens dessa igreja, Senhor Deus, possam estar bem em tudo, Pai. Que possa ter uma aparência física, uma boa aparência física, sim, mas que não seja só aparência, Pai. Que emocionalmente sejam homens capazes de elaborar, Senhor Deus, falar das suas dificuldades, das suas frustrações, de extravasar a sua sensibilidade, Pai, quando as sentirem, Pai. Que não reprimam tudo isso, que não reprimam o choro, porque às vezes ele se faz necessário nas nossas vidas, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é que não seja apenas um lado, mas o homem se cuide de maneira inteira, integral. Que estejamos bem, Senhor Deus, emocionalmente, que estejamos bem, ó Pai, fisicamente, e que estejamos bem espiritualmente, Pai. Principalmente espiritualmente, Pai. Estar bem espiritualmente é obedecer a Tua palavra, Pai, cuidando do corpo, que é templo do Espírito Santo do Senhor. Que a Tua bênção, Pai, esteja com cada um de nós, homens, e que possamos multiplicar, a começar de nós, todo o ensinamento que a Tua palavra nos trouxe nesta manhã. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, podem sentar.